Início a gravação da aula de microprocessadores aqui no dia 15 de março, turma de engenharia mecatrônica, oitavo W. Eu atualizei a planilha de atividades, tanto o laboratório como a planilha de teoria, já com a primeira atividade. Lembrar que nós teremos 3 atividades até o final desse bimestre. A segunda atividade, hoje a gente já deve ter condições de finalizar. Vamos trabalhar bastante nessa atividade na aula de hoje. E a terceira atividade a gente deve estar disponibilizando para vocês aí no dia 5, para vocês fazerem essa atividade. Eu vou reservar a aula para vocês fazerem essa atividade durante a aula e a gente poder fechar a primeira avaliação. Lembrando que o laboratório também faz parte dessa avaliação, também atualizei as experiências 1 e 2 do laboratório. O laboratório a gente já vê na sequência aí no oitavo W11, no segundo horário. Vocês estão vendo aí a planilha de atividades, tá? Que vocês podem acessar. Eu vou dar uma abridinha nela aqui e compartilhar essa planilha com vocês. Se tiver alguma dúvida, se houver necessidade aqui. Está aí o nome de todo mundo. Se estiver faltando alguém aí, opa, desculpa. Agora sim. O nome de todos vocês já foram todos colocados aqui, foram colocados. Observe aqui as atividades que estão colocadas na planilha, Estamos aqui caminhando para fechar a nota N1, até o dia 14, ou seja, até o dia 12, eu vou fechar essa nota com vocês. Dia 14 é o último dia de lançamento no TIA, então dia 12 vocês já vão ter essa nota fechada, já que vai ter a atividade geral, que tem o maior peso aqui de 40%, ela vai estar sendo dada para vocês aí no último dia de aula desse bimestre, que é o dia 5 de novembro. Essa atividade vai ser uma atividade de compilação do que foi dado no curso até aquele momento, ou seja, vai envolver algumas questões da primeira lista, vai envolver algumas questões da segunda lista que a gente vai fechar hoje, e a terceira lista, que vai envolver ali os sistemas, alguns projetos de sistemas programáveis, já entrando em microcontrolador, principalmente abordando a parte de periferia ali, a parte de periféricos. Tá? Do lado de cada atividade, eu sempre tenho uma coluna de observação, tá? Onde eu coloco alguma observação aqui que justifique a nota. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, nas atividades, aí vocês mandam um e-mail, tá, para mim, para a gente poder conversar, se eu esqueci alguma coisa, esqueci de corrigir alguma coisa. Lembro também que eu vou, depois da segunda atividade, a segunda atividade vem-se no final dessa semana, a gente já vai abrir ela aqui no Moodle. Depois da segunda atividade, eu vou abrir uma tarefa, uma atividade adicional para vocês entregarem a atividade atrasada. Se algum de vocês não entregou uma das atividades, ainda vai ter uma oportunidade de entregar essa mesma atividade numa tarefa separada. Vou abrir uma tarefa adicional. É óbvio que entregando atrasado não vai ter o mesmo peso do pessoal que entregou na data correta. Tem aí uma desvalorização da avaliação em função disso, até para que o pessoal que entregou no horário, no dia certinho, Bom, professor, essa nota aí é do trabalho 1? É do trabalho 1, trabalho que já foi entregue. É um trabalho que tinha resenha, tinha umas 12 questões, uma outra atividade, Vou tirar o cachorro daqui, só um segundo. Vai, sai. Desculpa aí, eu não estava aqui dentro, estava quietinho, mas é só passar algum cachorro do outro lado da rua que ele se manifesta. Então, conforme eu estava dizendo aqui, essa atividade é aquela que tem a resenha, acho que 12 questões, uma questão do ENAD. Tá?
A maior parte aqui que não teve nota máxima acabou não entregando a resenha, né? Tinha uma resenha ali para entregar, né? sobre acho que um vídeo, alguma coisa assim, não lembro ao certo. Eu conferi aqui e eu entreguei a resenha. Ela, inclusive, tá, tipo, na primeira página. Eu coloquei Tá, ela. Aí tá dizendo tá. que eu não tinha Posso ter entregado. errado, Tatiane, você me manda um e-mail e eu vou corrigir, pode ficar tranquilo. Para a próxima semana a gente Ok, já corrige isso. Ô, E, professor, essa obrigada. resenha era aquela de... Você falou para ver do minuto 40 ou era outra? não, tinha uma resenha de laboratório, né, tinha uma resenha de laboratório e tinha uma resenha de teoria. Ah, Né, tá. teoria. Né? Resenha de teoria, eu tenho que abrir aqui, que eu tenho tanta atividade. Né? Deixa eu vou abrir aqui na... Deixa eu abrir aqui, ela está no Moodle, na aula 1, aula 2. Aula 2 estava a tarefa, trabalho 1, para resenha sobre Sociedade 5.0, né, de inteligência artificial. Uma resenha de um vídeo, né, do Gil Giardelli, né, então tinha essa resenha. A maior parte fez aí, um ou outro. Teve gente que, isso eu peço, né, teve gente que não mandou o nome, não colocou o nome no trabalho. Né, para mim, mesmo sendo uma turma pequena, né, como é que eu faço? Eu vou lá, baixo todos os trabalhos e depois vou corrigindo um por um. Aí eu não vou lá, baixo um trabalho do fulano de tal, do aluno tal, e vou lá e corrijo. Eu baixo todos. E aí, quando eu venho 10 trabalhos, são 10 alunos aqui nessa turma, em 10 trabalhos, e aí o quinto trabalho está sem nome, eu não sei de quem é. Aí eu tenho que abrir, né, de novo. Mandar um nome sem trabalho né, é complicado. Teve um nome só que, né, uma pessoa que mandou o trabalho. E outra coisa que me complica muito é quando manda as coisas separadas. Né? Manda duas entregas, né? Porque aí eu abaixo tudo, aí vem, em vez de vir 10, vem 12, 13, eles ficam misturados, aí eu esqueço de verificar, como deve ser o caso da Tatiane aí, que deve ter mandado ou em uma atividade separada. Né? Então, é sempre legal fazer um arquivo único, né, como a maior parte fez, né, para evitar esse tipo de confusão. Mas mesmo quem mandou separado, não tem problema. Tá? O meu tá no arquivo único, num Então, eu não posso ter me PDF. atrapalhado. Né? É só vocês colocarem ali, ó, colocando no arquivo, no início, no fim, obviamente que eu vou dar uma olhadinha assim. Tá? Eu corrijo isso. São muitos trabalhos, eu tenho toda a turma de elétrica, tenho laboratório, então, às vezes é meio complicado. Mas ninguém vai ficar, né, sem a nota, por isso que eu publico com antecedência. Né? A gente tem até o dia 14 para fazer essas correções. Não só dia 14, né? Até fechar lá a nota em junho, né? A nota é passível de ser revisada. Ela vai fechar agora, né? No início, no meio do bimestre, vai ficar uns 15 dias sem poder ter acesso à mudança, mas depois ela abre de novo e a gente revisa alguma coisa se houver necessidade. Pode ficar tranquilo. De alguma maneira, a resenha era sobre o vídeo de inteligência artificial. Aí, tá? A gente tem mais aqui. Deixa eu voltar lá para a planilha. Ok? Então, aí, só teve um que não entregou o nome, né? A Júlia não esqueceu de colocar o nome, tá? Mas não desconsiderei nada em função disso, não. Tá? Mas só peço esse favor de vocês mandarem um arquivo único, né? E mandarem também sempre com o nome, né? Para ver uma identificação adequada. Tiago está fazendo uma pergunta aqui. Só achar abrir o chat aqui, Tiago, só um segundo. A sub, o Tiago está perguntando sobre a sub, né, como vai funcionar. Né? A sub nesse bimestre, até onde eu entendi, Tiago, vai ser igual à sub do semestre passado, né, que era diferente quando a aula era presencial.
Quando a aula era presencial, a substituía a menor nota em 1, a menor nota que compunha a nota em 1. Tá? Então, você tinha lá 3 atividades, a menor nota ia ser substituída. Né? Desculpa, você tinha lá a atividade N1, a nota N1, tinha a nota N2. Aí a substituía a menor nota. Então, todos podiam fazer até melhorar a nota, melhorar a média. A partir do momento que houve esse regime excepcional, né, de que a gente está vivendo, a sub ela substitui, né, a uma nota zerada. Né? Então, só tem direito ao sub quem zerou uma das médias, quem não entregou nada. Muito difícil isso, né? Porque no laboratório você acaba sendo entregando um relatório, então nota sempre vai existir. Difícil alguém ter uma nota zerada, não precisa entregar nada. Né? Aí, para esses casos excepcionais, né, que não entregou nada, né, uma aberração, né, aí existe essa possibilidade da sub. O pessoal considera que quem não entregou nada, porque tem problema de conexão, né, teve uma dificuldade, se perdeu e tudo mais, né? Esse período tem sido difícil para todo mundo, então a SUB tem essa oportunidade, não é mais para substituir uma nota baixa. Tá? Então as notas elas vão ser mantidas aí. Existe a PAF, e a PAF vai, a gente não sabe se é presencial ou remota, mas teoricamente a PAF vai ser presencial, no Mackenzie, ela vai ser uma média que vai ser somada à média intermediária, menor que 6, e essa média intermediária menor que 6 somada, né, à PAF, tem que dar a média de 6 para ver a aprovação. Então, essa é a condição aí né, que foi determinado aí pela coordenação e pela direção. Está um documento, você deve ter acesso a esse documento, dê uma olhada lá, se tiver alguma dúvida, a gente conversa aí, eu tiro mais alguma dúvida. Tá? Observe aqui nessa planilha que vocês estão vendo aí, né, que o trabalho 2, que vocês vão entregar até o final dessa semana, que a gente vai finalizar hoje, vai entrar nessa segunda coluna. A média dos 2 trabalhos vai formar a atividade B. Então, observe que a nota da atividade B, ó, ela já está, né, na metade do potencial. Sei lá, a Ana aqui, que tirou a nota máxima, já está com média 5 na atividade B. Né? Repetindo aqui no trabalho 2, né, a média, né, vai ficar com a média máxima, a nota máxima da atividade B, que vale 30% da nota N1. Percebe que a nota N1 também já está aqui devidamente considerada. Né? Então, 1,5, né, em relação a esses 5, 30% de 5 dá 1,5. Esse é o primeiro exemplo que a gente está pegando aqui. Tá? A nota B, a nota A vale 40%. Você pode observar, por aqui, né, ó, tem a fórmula aqui em cima. Ó. A nota geral vale 40%, a atividade geral vale 40%, que a gente vai fazer no dia 5. Tá? Eu vou reservar a aula, né, tanto a aula de laboratório como de teoria, para vocês fazerem essa atividade. Ela vai ser liberada no dia da atividade, no dia 12. Tá? A nota B a gente está compondo aqui, né? A semana que vem vocês vão ter a nota B, e vou até, se for possível, lanço ela no TIA, né? Para vocês já terem, eu não sei se eu estou com acesso ao TIA ainda, né? Não sei se liberaram, acho que ainda não. Assim que liberarem, eu lanço a nota B. E a nota C é a nota de laboratório, que a gente vai discutir aí logo depois do intervalo. Já tem aí 2 atividades previstas e vocês já estão fazendo aí os grupos, já tem a proposta do projeto, e vamos discutir agora a apresentação dessa proposta. Eu já tenho uma tarefa voltada para essa proposta também, para aqueles que não entregaram o grupo e para vocês apurarem um pouquinho mais a proposta do projeto para formar essa nota C que vai estar aqui. Então, dessa forma que vai ser composto. Se vocês olharem a planilha, tá? No segundo bimestre é exatamente a mesma coisa. Só muda aqui a letra, né? Nota F, tá? Nota G, né? Nota F, nota G e nota H. Né? Nota H é a nota de laboratório. Né? Está aqui formando a nota N2. Tá? Ok? Então, quem tiver alguma dúvida, como a Tatiane, que falou que entregou a resenha, né? Me manda um e-mail, tá? E durante a semana eu corrijo, e com certeza semana que vem, tá? Já vai estar acertado isso daqui, para a gente poder, inclusive, ter a nota B, e a nota B poder ser lançada no TIA assim que o sistema for aberto. Bom, temos a planilha de atividades aí, vamos voltar agora
o Moodle. Vou abrir o Moodle novamente aqui. Tá? Na aula 4, na aula da semana passada, vamos esperar o Moodle aqui resolver abrir. Na aula da semana passada, eu já deixei o link da aula da semana passada. Okay? Como eu vou deixar o link da aula dessa aula logo depois da aula, se for possível, ou no máximo amanhã. As anotações eventuais que eu venha fazer, a gente vai ter alguns exercícios, eu vou ter que colocar essas anotações também. Mas vão ser bastante úteis. A aula de hoje vai ser bastante útil para a gente fechar a segunda lista de exercícios. Como eu disse já na semana passada, já tenho afirmado isso nas aulas anteriores, seria muito legal que vocês fizessem, né, a lista durante a aula. Bom, abram a lista aí da apostila, da atividade, ó, essa atividade aqui, ó, que eu já vou abrir, né, e já, né, vamos preparando essa lista. Essa lista tem 4 exercícios que foram feitos na semana passada. Então, se durante a aula vocês tomarem essa precaução, esse cuidado, não vão ter mais trabalho, não vão ter tanto trabalho para fazer ou reservar um dia durante a semana. Além dessa disciplina, vocês têm aí outras várias disciplinas, né, que tem muitas outras atividades. Né? Esse trabalho remoto, ela não tem a prova presencial, mas ela fica cheia dessas pequenas atividades que os professores são orientados a dar. Né? Nós temos que ter 3 atividades para avaliação no mínimo com vocês. No mínimo 3 atividades, então acaba ficando pesado. Se fizer como se fosse uma aula presencial, fica mais fácil para todo mundo. Para o processo pedagógico e para vocês fazerem essa entrega. Bom, na aula de hoje, tá? Está a planilha de atividade aqui. Tá? E para a aula que vem, eu já vou atualizar essa planilha, né? Colocar a data, nova atualização com a segunda entrega. Tá? E para outra aula, a gente já vai passar a atividade geral, né? Para vocês poderem fazer aqui durante a aula. Tá bom? Bom, esse é o nosso planejamento aí para as próximas aulas. Né? Se tiver alguma dúvida, podem comentar alguma coisa aí, ou colocando no chat, ou abrir o microfone, senão a gente já vai dar início à parte útil aqui, a parte prática da aula. Ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui o slide que reflete aí a apostila. Né? Vou ficar aqui compartilhando com vocês o slide e a apostila, e a gente poder caminhar aqui na nossa aula. Né? Agora são 19h12, né? Vamos dar uma acelerada aqui, porque a gente tem aí um pouco mais de 1h30 de aula. Uma aula longa, mas tem bastante coisa para ser dada aí também. Vamos lá, vamos compartilhar com vocês aqui o slide. Tá? Bom, aqui nesse slide a gente tem um resumo, né? Resumo do que foi dado até o momento aqui no nosso curso. Né? Nós estamos trabalhando aqui num capítulo chamado Sistema Programável, né? Um capítulo que estuda como um hardware fixo, um hardware normalmente integrado no circuito, chamado microcontrolador ou microprocessador. Microcontrolador é quando você tem CPU, memória e periféricos integrados no chip. É o que a gente vai estar trabalhando no laboratório com a Atmega 328, o chip que está na placa 1 do Arduino. Né? Ou um microprocessador. Microprocessador é quando você só tem a CPU dentro de um chip. Exemplos de microprocessador hoje são exemplos que você encontra nos computadores pessoais, né? É o Pentium, é o i3, o i5, o i7, o AMD. Né? Então, você tem, a gente estava vendo aí nas aulas passadas, eu sugeri um artigo para vocês, super interessante, falando do processador M1. Esse processador, eu vou pedir uma leitura desse artigo para atividade geral, eu vou encaminhar para vocês aí esse artigo, para quem não tem acesso à revista. Vão encaminhar por e-mail, vão mandar para os representantes de sala, e aí eles distribuem esse artigo com vocês. Na semana passada, que vem, eu já devo ter. Não vou poder deixar esse artigo no Moodle, é um artigo, obviamente, que tem propriedade intelectual e a gente não pode deixar esse tipo de material no Moodle.
Mas eu vou encaminhar para vocês aí o artigo escaneado, para quem não, né? Sugiro, né? Vocês têm aí essas revistas, uma revista, como o próprio nome diz, interessante, né? Um artigo lá do processador M1 que equipa os novos computadores da Apple, né? Os iMacs, o iMac novo, que foi lançado, ele está vindo já com esse processador M1, que a Apple promete uma experiência semelhante à experiência que a gente tem com o smartphone. Já viu o computador, já está tudo disponível, né? Bateria que dura um dia inteiro, né? A gente sabe aí, principalmente o computador que, se você não estiver conectado à fonte de energia elétrica, em 1 ou 2 horas ela vai embora, né? Aplicativos que, quando você clica, ele abre na hora, ou seja, a mesma sensação que você tem com o smartphone, você vai ter, está tendo no computador pessoal. Isso é em função do processador chamado M1, que é um ARM, quadricore, né, 4 núcleos, né, e ali nesse artigo explica, né, a diferença entre a arquitetura do ARM, com processador de 32 a 64 bits, e a arquitetura x86, arquitetura que a gente vai dar uma olhadinha na semana que vem. Né? Semana que vem, para a gente fechar esse capítulo, a gente vai dar uma abordada nessa arquitetura x86. Nesse artigo, ele descreve de uma forma muito didática, e é um artigo para leigo, né? Um artigo para leigo. Apesar de ser um artigo para leigo, ele é muito bem escrito, né? Então, é muito fácil de entender. Obviamente que nós que somos técnicos, somos engenheiros, a gente não tem a menor dificuldade, né, mas pelo fato de ser um artigo escrito para leigo, né, ele mostra o exemplo, né, a consequência para o usuário da máquina, a diferença dos processadores que estão nos smartphones atuais, tá, e os processadores que estão nos computadores pessoais ou mesmo nos servidores. Servidores que podem ser servidores de uma empresa, ou servidores que hoje, como a maior parte dos servidores, são servidores com nuvem, que ficam localizados externamente, né, em grandes ambientes, como o Google Drive, o ambiente da Apple, da Amazon, né, local web aqui no Brasil, o Wallhost aqui no Brasil. Você tem aí esses grandes servidores, que são grandes nuvens, entre aspas, que nada mais são servidores públicos, com um nível de segurança, assim, de nível de segurança máxima, né? Não cai. Pouquíssimas vezes, né? Que tem o Google Drive, por exemplo, pouquíssimas vezes tem problema com o Google Drive. E problema de perder um dado no Google Drive eu nunca ouvi, né? Nunca tive essa experiência, nunca ouvi. A mesma coisa vale com a Amazon, a mesma coisa vale com a iCloud, né, da Apple, né, ou a nuvem da Wall. Né? Todos esses ambientes são ambientes altamente confiáveis. Bom, nós temos um resumo aqui do que foi dado, conforme comentado, um sistema programável. O nosso foco nessa parte do curso é estudar o hardware desse sistema programável, a parte física desse sistema programável. E esse hardware, né, que é o que a gente chama de computador, que é programável, ou seja, ele executa um código de operação, ele executa um código de operação representado por um mnemônico, que, por sua vez, forma uma linguagem estruturada, principalmente a linguagem C. Estrutura for, estrutura if são os melhores exemplos. No laboratório, nós estamos trabalhando em cima desse conceito. Então, o fato de você ter um hardware que tem condições de executar um código, executar uma sequência de códigos, um programa, e esse programa determinar a tarefa dele, o que é tarefa? A tarefa é o processamento que o sistema vai fazer dos dados de entrada, gerando dados de saída. Então, a tarefa do sistema é determinada pelo software, determinada pela aplicação, e não pelo hardware. Então, o sistema que a gente está trabalhando é esse sistema. Que vocês, obviamente, né, toda geração de vocês já nasceu, né, tendo o computador à sua disposição, a geração de vocês já nasceu tendo a internet à sua disposição. Vocês são a primeira geração, né, que tiveram todo o processo educacional totalmente computadorizado, com computador, com sistema programável e com internet. Vocês são a primeira geração que isso aconteceu. Minha geração, nós não tínhamos computador, eu fui ver programação na faculdade apenas, nós tínhamos, né, os recursos que vocês tinham. Estamos falando de 30 anos atrás, né, de uma geração para outra, 20, 25, 30 anos.
É a lei de Moore. A cada 2 anos, você dobra a capacidade do sistema. Tem um vídeo que eu sugiro do Moore, né, na apostila, né, que é bem interessante quando se mostra essa lei, né, lembrando que o Moore é um dos fundadores da Intel. Né, o Moore é um dos fundadores da Intel, e que previu que a cada 18 meses o hardware ia dobrar de capacidade. E essa lei continua sendo válida. Ou seja, a cada 2 anos, no máximo, você tem uma nova geração de hardware com o dobro de capacidade da geração anterior. Se tiver um computador que você acabou de comprar de última geração, daqui a 2 anos, esse computador vai poder ser substituído por um computador com o dobro de capacidade de processamento. É isso que diz a lei de Moore. Então, vocês estão vivendo isso e a lei de Moore ainda não se esgotou. A ciência, as empresas, né, as fábricas, né, de sistemas programáveis estão trabalhando para que essa lei continue válida e que as empresas de software possam ter máquinas adequadas para rodar os seus softwares, que hoje, né, conforme a resenha que vocês fizeram na primeira atividade, né, hoje ela é baseada em inteligência artificial. Estamos vivendo a sociedade 4.0, 5.0, né, que está sucedendo a sociedade 4.0, né, onde você tinha internet das coisas como a grande inovação, a grande novidade. Internet em toda a parte do sistema. 4.0, indústria 4.0, fazenda 4.0, casa 4.0, escola 4.0, cidade 4.0, são todos elementos que têm a internet das coisas implementada. A internet das coisas vai continuar sendo implementada, porque ela ainda tem um potencial muito grande para ser explorado, mas junto com o sistema de internet das coisas, ou seja, a conexão com a internet, hoje você tem inteligência artificial, que é uma coisa muito mais ligada ao software do que ao hardware. Mas você precisa ter hardware para rodar essa inteligência artificial. Vocês também já vivem, por isso que aquele artigo que vocês fizeram a resenha da Sociedade 5.0 ele é tão importante. Ele explora essas novas expressões, essas novas tecnologias que vocês estão vivenciando. Vocês entendem essas tecnologias naturalmente, porque não só trabalham com ela, como usufruem delas. Vocês são uma geração que... Né? Ou seja, você tem um aplicativo que aprende com o usuário, é uma coisa normal. Você tem um site que, entre aspas, adivinha o desejo do mercado ou do potencial comprador, está lá navegando, de repente oferece um produto numa determinada loja, né, que fala, que coisa legal, né? Não pedi isso, mas isso tem relação com o meu comportamento, tem relação com o meu... Né? Tem gente que não gosta, né? Não gosta. Você não vai lá e procura te empurrar as coisas, né? Fica te oferecendo as coisas. Você comprou isso, também não quer comprar isso. Isso é inteligência artificial. Ou o Waze, né? Vocês também devem ser usuários do Waze, que uma vez que você estabeleceu uma rota, um caminho habitual, ele fica sempre te oferecendo a melhor alternativa em cima daquele caminho. Então, ele aprende o caminho, né? Estabelece aquele caminho como prioritário, e a partir daí, havendo algum problema naquele caminho, ele te oferece rotas, mas em cima de um caminho que você tem preferência. Pode até ser um caminho que ele sugeriu antes, mas muitas vezes o Waze, né, aprende com o próprio usuário, o próprio motorista que está... Isso é um outro exemplo de inteligência artificial aí. E mesmo, né, em ambientes autônomos, CLTs, robôs, né, eles têm um processo de aprendizado constante. De novo, né, aqueles que não assistiram todo o vídeo, né, do Sociedade 5.0, sugiro que assista, porque é a revolução que está vindo aí. Né, está vindo aí. Já está sendo devagarzinho impregnada nos aplicativos, né, e tem um potencial muito maior do que, né, simplesmente ter uma máquina autônoma, totalmente autônoma, como é a experiência que o professor Lauro da Unicamp, se não me engano, né, Giancarlo Francesco, uma coisa assim, né, ele mostra lá no vídeo da Startse. Tá? Ok, então nós temos um resumo aqui do nosso sistema programável, composto de uma unidade central de processamento, composto de memória e composto de periféricos. Os 3 sistemas integrados formam um microcontrolador. Observe os 3 barramentos interligando esses 3 sistemas.
o barramento de dados, que é o barramento bidirecional. Ele determina a capacidade do sistema, 8 bits, 16 bits, 32 bits, né, que é o ARM, né, Raspberry, e 64 bits, que é a plataforma que a gente tem nos nossos celulares hoje e também tem nos nossos computadores pessoais. 128 bits em alguns exemplos, em alguns casos. 128 bits é comum, por exemplo, em PlayStation, se não me engano, tem um processador de vídeo dessa capacidade, né? Onde você trabalha com informação muito pesada, como é processamento de vídeo, os 128 bits já estão presentes. Então, o barramento de dados determina isso. Mas não determina só isso, não. O barramento de dados também te determina o espectro de dados que você consegue representar. Por isso, é muito importante. Quando você trabalha com muita informação, como é o caso de multimídia, é fundamental você ter no mínimo 64 bits para poder ter um processo multimídia, multiusuário, claro que com velocidade sempre proporcional, não adianta nada de tão complexo, lento. Isso não precisa ser complexo, mas, né, ele precisa estar sempre oferecendo, dentro daquela janela de tempo do usuário, que é de alguns frações de segundo, ele quer ter a informação disponível. Não interessa você ligar uma lâmpada, não interessa você processar uma imagem. A memória, dividida em memória volátil e não volátil, também bastante explorada, periférica, dividida em entrada e saída, não tão explorado ainda, mas que a gente vai trabalhar principalmente a partir da semana que vem. Todo o nosso curso daí para frente vai abordar muito mais a parte de periféricos do que da CPU. A CPU a gente vai esgotar, né, quando estudar a CPU do Atmega 328. Esgotar que eu falo é em termos de novidade, né? A gente vai estar trabalhando sempre em cima de CPUs para microcontrolador. Nosso foco é uma CPU de 8 bits, como a Atmega 328, uma CPU de 32 bits, como é o caso da CPU ARM, que equipa os Raspberries, os BeagleBones, alguns celulares mais antigos, e hoje os ARMs já têm estrutura de 64 bits, né, para atender à famosa lei de Moore, a cada 2 anos dobrando a capacidade dos sistemas programáveis. Na parte de CPU, né, a gente definiu que CPU é um circuito lógico, né, um circuito eletrônico lógico digital, né, ele não é... Ele tem uma parte analógica, uma parte de periferia ali, com a conversão analógica digital, né, mas o resto é todo digital, né, porque todo ele é baseado em portas lógicas, e a porta lógica é baseada em chaves eletrônicas, tipo transistor MOSFET ou transistor bipolar, como a gente já viu nas aulas passadas, isso é importante. Você tem ali o transistor, né, como elemento, né, como a célula básica do sistema. Antes do transistor tinha válvula, os computadores eram valvulados, tinha válvula. Então, é monstruosidades, obviamente, quando você pega um transistor ou pega uma válvula, é diferente de tamanho. E quando você pega uma transistor hoje que tem capacidade, conforme vocês podem ler naquele artigo da Super Interessante, né, hoje a espessura, né, do chaveador, do transistor, é de 5 nanômetros, sendo que a distância entre 2 átomos de silício é de cerca de 1 nanômetro. Ou seja, o transistor está muito próximo do tamanho atômico, né, da molécula de silício que o compõe. Então, já chegou no limite físico, dali não dá para passar mais. Tanto que hoje as capacidades são dobradas pelo aumento de número de núcleos, e não pela distância que existe entre os elementos chaveadores. A CPU, né, que tem a capacidade de ler um código de operação que está na memória, laboratório, executar esse código. Observe que são sempre micros códigos, são códigos que fazem tarefas muito básicas. Fazer um movimento dado de um registrador para outro, ler um dado da memória e colocar no registrador, ler um dado do periférico e colocar no registrador, fazer uma soma de valores, fazer uma operação AND, uma operação OR, uma operação de inversão, uma operação de subtração. São todas operações lógicas, né, que são implementadas pela CPU. A CPU tem 3 processos, ela tem 3 partes que nós estudamos bem na aula passada. Seria muito importante vocês, né, fixarem bem isso. Apesar que hoje tudo isso está num bloco, né? Tudo está num bloco de CPU, a gente vai ver na aula que vem, já o Atmega 328, vocês vão ver que a CPU dela está lá num bloquinho. Não se fala mais de
unidade lógica aritmética, de decodificador de instruções, de PC, que é o contador de programa, o registrador que é o contador de programa, o SP, que é o stack pointer. A gente não se fala mais nisso. Você tem um bloco, né, e o pessoal, né, muitas vezes não tem ideia do que é aquele bloco. Sabe que é uma CPU, e sabe que a CPU executa instrução. Né? Pega dado lá de registradores, faz manipulação, dado da memória, faz operações lógicas aritméticas e implementa o if e o for. Implementando o if e o for, você implementa a estrutura que vocês conhecem e, a partir daí, é só uma questão de escala. Mas a essência é isso que vocês estão vendo aí na tela e que nós já trabalhamos né, muito na aula passada. O decodificador de instruções é um bloco lógico combinacional, já vimos isso, que recebe a instrução. Na saída dele tem um controle de temporização. Ó. Ou seja, ele executa a instrução. Então, se tiver que ler um registrador e escrever no outro, ele vai fazer isso. Se ele tiver que selecionar um registrador para colocar no outro, ele vai fazer isso. Tá? Então, o controle aqui é essencialmente um controle, você tem um clock que vai fazer a gestão, vai fazer o sincronismo de todo o processo. Aí você tem sinais de leitura, escrita e seleção. É só isso. Leitura é o sinal read, normalmente ativo sempre em nível baixo. Escrita é o sinal write, e a seleção é o sinal de enable, ou habilitação, normalmente representado por E, ou pela sigla SCS, que é Chip Select, selecionador de chip. Você vai encontrar essas expressões, normalmente aqui, as saídas do sistema de controle de temporização, conforme a gente viu na aula passada. A gente viu uma tabela na aula passada. Né? Vou colocar aqui. Não vou botar muito aqui, senão a gente fica... Ó, essa tabela aqui, ó. Bastante coisa aqui, ó. Essa tabela aí que está aí no slide 23. Tá? E a essência do... Observe ali os sinais de leitura, escrita, chip select. Tá? Então, importante aí vocês refrescarem. Observe o exercício que nós fizemos na aula passada, né? Principalmente envolvendo ali o PC, o SP, aqui, ó. Tá? ULA, unidade lógica aritmética, é a alma do sistema no aspecto que ela é que toma decisões. Todas as decisões no sistema lógico são tomadas através de instruções lógico-aritméticas, através de operações lógico-aritméticas. Essas operações são avaliadas depois por instruções condicionais que avaliam o flag, principalmente o flag Z, conforme vocês estão vendo aí, ó, e o flag carry. Né? Lembrando que o bit Z é aquele que indica se tem igualdade entre dois números, porque na subtração, igualdade significa que um é igual ao outro. Né? Então, Z, normalmente no nível baixo, significa diferença, e Z em nível alto indica igualdade. O carry indica o vai 1, mas vamos lembrar, né? A gente estava vendo os slides ali, que a gente também tem o bit de paridade, o bit de auxiliar carry, o bit de sinal. Né? São 5 bits que o 85 tem, e que todo processador tem ali os seus bits, mas normalmente, né, eles estão sempre em cima desses 5 bits comentados. E que normalmente esses 5 se transformam em 2 na prática. No caso do 8051, que só tem instruções que olham o Z ou olham o carry. Por isso que esses 2 bits Z e carry são tão importantes no flag. Né? Lembrando, né, que o flag é alterado depois que existe uma operação lógica aritmética. Por isso que ele está nesse bloquinho aqui de ULA, unidade lógica aritmética. Tá? E, finalmente, temos os registradores. Os registradores são LETs, são posições de memória dentro do sistema, endereçadas. O Atmera 328 tem 8 registradores R0 e R7. 8 registradores, bem suficiente, tem um acumulador. Tem o PC e o SP, que são 2 registradores dedicados. O PC indica o endereço da próxima instrução, por isso que o PC sempre é incrementado. E quando tem uma instrução de salto, seja o salto normal ou salto condicional, tá? O PC vai ser alterado. Porque quando o PC é alterado, significa que houve um salto, porque se o PC vai no ritmo dele, ele vai sempre para a próxima posição. A gente viu isso na aula passada no laboratório. Ele sempre executa uma instrução atrás da outra, até que ele encontra um jump.
Pode ser um jump condicional ou um jump condicional. Ou encontra uma chamada de subrotina, né, que é a instrução call normalmente. Tanto call como jump saltam. A diferença é de que o call, quando salta, ele retorna ao ponto de chamada quando o programador coloca a instrução RET no final da subrotina. RET de return. Por que o call volta e o jump não volta? O call volta com a instrução RET porque foi guardado o endereço de retorno da subrotina. A gente trabalhou bastante isso no ano passado, isso é muito importante. No laboratório, na aula de hoje, a gente vai ver uma instrução de call, e vocês vão perceber lá como o jump é alterado e como o PC, como o SP é importante. O SP guarda o endereço, tá, da área de memória que vai ser guardado esses retornos de subrotina. Então, a subrotina ela só existe, né, porque o SP, né, gerencia o endereço da memória RAM, né, que é guardado isso. Viu? Isso que eu acabei de falar, relembrar, é muito importante. Isso é o que dá sentido à programação, né? Vocês fazem a programação em linguagem C de uma forma natural, sem perceber que boa parte daquela programação é subrotina. Por exemplo, você abre o colchete e fecha o colchete no if. Você está dentro de uma subrotina. Aquela subrotina pode chamar uma outra subrotina. Você pode ter um if dentro de um if. Você pode ter um for dentro de um if. Você pode ter um if, um for e outro if dentro do for. Então, você vai abrindo sempre subrotinas com qual critério? O critério é o primeiro que entra, a primeira rotina chamada, é a última rotina a ser retornada. É a famosa filo, né? Estrutura filo, first in, last out. Tem a FIFO e tem a filo. Deve ter estudado isso lá na programação em linguagem C, quando vocês estiveram nos primeiros semestres. Tudo isso é implementado por esse hardware que vocês estão vendo aí no quadro. Então, isso vale a pena retornar aqui só para vocês, aqui, ó. Nesse slide aqui, ó, esse slide do slide 32 mostra direitinho isso daí que eu acabei de falar. Ó. Quando você tem um call que vai para o endereço 4000, o PC é carregado com esse endereço 4000, mas o PC anterior, que é o 2003, que é o ponto de retorno, é salvo na pilha, sendo que a pilha é determinada pelo stack pointer. Tá? Essa figura que vocês estão vendo que foi tirada da apostila é essencial para vocês entenderem como funciona, inclusive, a linguagem C. Você não se preocupa com subrotina, porque lá para você é abrir e fechar colchetes. Mas você sabe que dentro de um colchete você tem toda a estrutura que você precisa. E que você só vai voltar para o nível anterior se você concluir o nível presente. E se você, nesse nível, abrir outro nível, você precisa fechar aquele nível para voltar para esse nível presente. Vocês estão acostumados a fazer isso na linguagem C. Tanto que se você abre um colchete na linguagem C e não fecha o colchete, dá erro de compilação, é um erro crítico no sistema. Por que existe tudo isso? Porque tem PC e tem SP. Ou seja, é isso que vocês estão vendo aqui, ó, que eu representei de uma forma muito simplificada, tá? Muito simplificada, é a essência de um microprocessador. Desde o primeiro microprocessador, o 4004, na década de 70, de 4 bits, né, já mostrei um vídeo aqui que eu vou daqui a pouco na segunda lista mostrar para vocês. Eu vou insistir que vocês pelo menos façam uma resenha desse vídeo, um vídeo bem curto, tá? Não é um vídeo longo, como foi o vídeo ali o pessoal estava reclamando aí que estava demorando muito tempo, né? Vocês, qualquer coisa acima de 10 minutos, né? 12 minutos, 15 minutos, né? Já perdem a paciência. A geração de vocês é assim mesmo. A gente tem que respeitar isso, uma característica. Então, quando vê um vídeo longo, acaba estranhando. É por isso que o TED, por exemplo, as apresentações do TED têm no máximo 12 minutos. Aquilo ali é científico. 12 minutos hoje é o tempo que a geração, principalmente de vocês, fica prestando atenção em alguma coisa. Porque a minha aula aqui é muito complicada de ser dada, porque ela tem mais que 12 minutos. Me dá uma aula tripla ainda, né? Ao invés de dividir a aula, né? Ter mais aulas semanais, não é uma aula tripla. Ninguém consegue ficar concentrado quase 2 horas.
Eu entendo isso. Por isso, quando nós temos que dar uma parada, a gente vai resolver um exercício, né? Em aula presencial, a gente no máximo fica 15 minutos, e aí dá uma parada, faz um exercício, dá 5 minutos para vocês fazerem, né? Então, isso é fundamental. Hoje, a geração de vocês é assim, e a minha também está entrando na onda. Né? Não, a gente não tem paciência de ver, né? Aqueles textões, né? Tem gente que gosta de fazer texto longo, né? No Twitter nem permitido, né? O Twitter só tem 140 caracteres, eu acho que o Twitter novo tem um pouquinho mais. Né? Então, hoje tem que ser tudo sintetizado. Né? O problema é quando você precisa de um processo de mais reflexão, de aprofundamento no tema. Né? Então, já fica complicado. Né? Vocês têm dificuldade de ler um livro, por exemplo, um livro grande. Né? Imagina um livro lá do pessoal russo lá que escrevia no século XIX, Tolstói, né? Livros de 1000 páginas, 900 páginas, 800 páginas. Né? Então, sempre complicado para a geração de vocês. Mas voltando aqui ao nosso tema, tá? Então aqui você tem um resumo, né? Lembrando que a CPU encapsulada forma um microprocessador. Quando você tem esses três aqui, ou o caso do Atmega 28, você tem um microcontrolador. A gente vai começar a trabalhar com o microcontrolador já semana que vem. Vamos introduzir o Atmega 328. E vocês vão perceber que essa estrutura que vocês estão vendo aí, mais encapsulada num único chip. Tá? Bom, para a gente encerrar, né, esse item, tá, conforme eu comentei na aula passada, tá, é importante a gente só estudar mais 3 sistemas. São sistemas simples, mas que sem eles você não tem um microprocessador. Tá? São normalmente sistemas externos, né, e que a gente também, né, já resumiu na aula passada. Eu vou me aprofundar agora fazendo alguns exercícios. Primeiro sistema, temporização. É um sistema que vem através de um oscilador. Tem um oscilador aqui, ó. Quando trabalhar com o oscilador você coloca um cristal nele, um RC, ele produz um clock. Ele produz uma sequência de pulsos com a frequência determinada pelo cristal ou pelo RC. Normalmente você tem ali um fator de divisão, que normalmente é programável, né, para você determinar a frequência de saída do oscilador. Todo o nosso sistema é síncrono. Tanto que vem o conceito de ciclo de instrução. O que é um ciclo de instrução? O número de clocks gerados pelo oscilador necessários para você concluir a instrução. Por exemplo, o 851 que a gente está trabalhando por enquanto, ele tem 12 clocks no ciclo de instrução dele. Que lá no laboratório a gente está chamando de um ciclo. Então, quando eu dou um tempo de um ciclo, eu tenho instruções de um ciclo ou 2 ciclos. Hoje vai ficar bastante claro no laboratório. A instrução de um ciclo tem 12 clocks. A instrução de 2 ciclos tem 24 clocks. Ele dá um número de clocks no simulador, né, conforme a gente já vai ver. Isso é essencial, porque todo o nosso sistema é síncrono. Ele é baseado no princípio do JK, o flip-flop JK. Vocês lembram bem lá, mestre escravo. Né? Que sempre tem um clock. E esse clock gerencia a transição de informação dentro do sistema. Que no nosso caso vai ser representado por um conceito chamado de ciclo de instrução, que a gente já está vendo no laboratório. Um conceito muito simples, mas que, por sua vez, é dividido em 2 ciclos. Ciclo de busca da instrução na memória, né? Busca da instrução na memória, que a gente chama de PET, e ciclo de execução da instrução. Quando você junta a busca com a execução, você tem o ciclo da instrução. Toda instrução tem busca na memória e execução. Tá? Então, isso é essencial nesse aspecto. Obviamente que quanto maior a frequência do cristal, ou menor a divisão que a gente faz, o fator N, que é um fator que está dentro do oscilador, mais rápido é o sistema. E aí tem um aspecto importante. Quanto mais rápido o sistema, mais ele consome energia. Velocidade está associado com potência. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse binômio. Esse tem que ser um binômio, né? Tem que ser um binômio adequado, né, para a aplicação. É claro que a velocidade alta sempre é desejável, né? Mas você não pode ter velocidade alta e autonomia baixa, principalmente quando você está trabalhando com bateria. Isso acontece com o celular. Né? Você compra um celular mais poderoso, né, muito mais rápido, né, e com o consumo de bateria dele é baixo. Não funciona, não serve. Né? Tanto que os novos processadores eles procuram unir
esses dois critérios, de performance ou consumo. Porque a promessa dos novos processadores é que no smartphone já é uma realidade, né? Portanto, os dois grandes representantes aí dos smartphones, que é o iPhone da Apple e o Android, né? Que hoje tem como principal player aí, o principal fabricante é a Samsung, mas a LG também, outros fabricantes aí que trabalham com Android, os chineses trabalham com Android, né? Hoje, esses sistemas, eles são também bastante rápidos, tá? Mas, né, prometem aí uma autonomia no mínimo de um dia, né? Um dia de bateria. Você pode sair com o celular de manhã, ficar o dia todo com o celular e no final do dia você carrega o celular. Hoje nem tem mais cabo, né? Você só faz a carga por indução lá, que os novos devices, novos dispositivos estão já tendo essas tecnologias, né? A carga não é nem mais com fio, né? Por indução, a carga de potência. Então, a potência está muito ligada a isso. Vamos dar uma olhada em alguns aspectos, então, ligados a essa temporização e fazer um exercício. Tá? Bom, primeiro, essa temporização ela é dada... aqui está o reset primeiro, eu vou na temporização aqui, logo na sequência. Depois eu volto aqui, tá? Aqui, questão de clock, slide 40. Depois eu vou voltar, porque lá eu tenho reset primeiro, deveria ter dado o reset antes do oscilador, mas acabei colocando o oscilador aqui. Um resumo do que está na apostila, tá? O sistema aqui do oscilador. Vocês estudaram o oscilador, né? Lá nos sistemas digitais. O oscilador é normalmente composto de portas lógicas ou do transistor, né? Qual a característica do oscilador? Quando você tem um RC ou um cristal acoplado a ele, ele produz um sinal de saída, um clock de saída. Pode ser até um clock de duas fases, né? Dois sinais, né? Então, você tem um clock de saída. A frequência desse clock depende do cristal e depende do fator, né? Do típico do oscilador, que eu estou chamando de fator N. A frequência de saída é a frequência do cristal dividida por esse fator N. Observe que o fator N ele pode ser menor que 1. Se o fator N é menor que 1, na verdade, a frequência de saída é maior que a frequência de entrada. Você tem sistemas de Prescaler, sistemas de multiplicadores de frequência também. Então, não é só uma divisão onde a saída vai ser menor do que a entrada. Pode ser que a saída seja maior que a entrada se o fator de divisão for menor que 1. Vou colocar aqui, né? Então, você tem essa realidade. Falei de cristal, mas o RC também é uma constante. O RC é mais barato, obviamente, do que o cristal, mas é menos estável. Normalmente, quando o oscilador está interno ao processador, ele tem um RC. Um RC mais controlado, né? Um resistor e um capacitor bem ajustado, né? Com baixa tolerância ali e variação. Aí você tem aí os sistemas, né, com controlador. Bom, aqui você tem a figura de um cristal, né? Peço para vocês olharem na placa Uno de vocês e, obviamente, localizar o cristal lá. Tá? Aqui eu tenho, falando em placa Uno, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Falando em placa Uno, eu tenho aqui o circuito típico do Arduino, da Atmega 328. Lembrando que o Arduino é um sistema, tá? O Arduino não é um processador. O Arduino é o IDE, Interface de Desenvolvimento, né? O que vocês baixam no computador e que chama Arduino. A placa é a placa Uno. Ela não precisa do Arduino para rodar. Ela pode rodar um assembler, por exemplo, que vem do AVR Studio. Tá? Então, aqui eu tenho um circuito típico de oscilador, que vocês devem ter estudado digital. Serve de que eu descoloco os capacitores aqui de desacoplamento. Tá? E aí você tem ele entrando. Normalmente, essa frequência do cristal ela entra dentro de um sistema, um Prescaler, né? Um sistema de Prescaler, que vai dividir aqui o fator N, que é programável. Pode mudar a frequência de saída através de programação. Tá? E aquilo entra lá no clock do AVR, né, da CPU, fazendo toda a gestão do conversão lógica digital, dos I/Os, né, da CPU, da RAM, da I2 tudo é, né, gerenciado pelo clock. A velocidade do sistema é determinada, por isso que o valor do cristal e o fator N, eles são fundamentais.
Aqui aquele conceito que eu estava explicando para vocês, ciclo de instrução e ciclo de máquina. Ciclo de instrução é o número total de clocks necessários. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo 7 clocks, né, nesse ciclo de instrução. 4 para a busca, que em inglês chama-se nome de expressão fetch, tá? E 3, tá? 3 para a execução, né, para a execução do código. Normalmente, esse primeiro ciclo chama-se M1. Esse M1 aqui, M é de máquina, né, de machine. Tá? Então, você tem aqui o ciclo M1 e o ciclo M2. Vocês viram no laboratório que tem instruções de 2 bytes. Quando você tem instruções de 2 bytes, ele tem 2 instruções de busca. Tá? Então, você tem esses 4, tem 3 que não são execução, mas são busca, e aí, no final, você tem, né, então, uma instrução de 2 ciclos, ela vai ocupar mais tempo, obviamente, né, porque ela precisou buscar mais de um código. Tá? Claro que isso hoje tudo é muito otimizado, quando você está executando uma instrução e está buscando o byte da outra, a gente já viu isso, né, essas otimizações, né, do sistema. Aqui, eu vou fazer esse exercício aqui, que é muito simples, tá? Já está feito aqui, ó, tá? Muito simples, aqui, ó. Né? Inclusive, né, a gente vai ver na lista de exercícios, tem 3 exercícios muito parecidos com esse. Vamos abrir a lista daqui a pouco aqui, a gente já marca isso daí. Tá? Ó, calcular o ciclo M1 e M2, lembrando que M1 é a busca da instrução e M2 é a execução. Busca na memória, leitura do código de operação na memória. Move AM, você já pega o dado da memória e joga no acumulador. Utilizando a frequência do cristal de 6 MHz, estão vendo aqui, ó, a frequência do cristal de 6 MHz. Fator de divisão por 3, isso foi dado, tá? Está configurado no sistema. Tá? Se não for programável, é fixo. Gerando uma frequência de saída de 2 MHz. 2 MHz. Porque 6 dividido por 3, fator de divisão. Isso dá um tempo de clock de meio microsegundo. Ou seja, cada sinalzinho desse de clock, ó, tem meio microsegundo. É 1 sobre a frequência. Se a frequência é 2 mega, dá meio microsegundo de ciclo. Como M1, né? Professor, esse N aí era o que mesmo? É máquina. Né? Em inglês, machine. Tá? Esse N igual a 3 aí? Então você tem 2 M's aqui. Ah, não, N, você está falando, né, Tatiana? N. Isso. Desculpa, N de Nair. Né? Tá. O N é um fator, né, interno ao oscilador que divide a frequência do cristal ou do RC. Você tem um cristal de 6 MHz aqui, ó, nesse exemplo, esse é o fator de divisão que pode ser fixo ou pode ser programável. Nesse exercício eu falei que ele é 3. Então, a frequência de saída vai ser 6 MHz dividido por 3. Ele não tem nada a ver com ciclos? Tipo, não, quantos ciclos tem que ter? Determina o ciclo de cada sinal desse, no tempo de cada sinal desse. Certo? E o que é esse 2 MHz? Né? Significa 2 milhões de pulsos desse daqui em um segundo. 2 milhões de pulsos por segundo. Se você tem uma frequência de 2 MHz, o ciclo, ou seja, o tempo de cada pulso desse aqui, ó, o tempo de cada pulso desse é 1 sobre 2 MHz, ou seja, meio microsegundo. Tá? Então, N é um fator de divisão da frequência do cristal ou do RC, pode ser um RC também. Tá? Normalmente é uma frequência determinada, 6 MHz, 10 MHz. Tá? A partir desse ciclo, você calcula o número de ciclo, o tempo da instrução ser lida, é o M1, olha lá, tá? M1, 4 clocks. M1 é a leitura, é o ciclo de leitura do código de operação, ou seja, ele demora 4 clocks, ó, 1, 2, 3, 4 clocks para ser lido, ó, né? Para ser buscado lá na memória. E 3 clocks, M2 igual a 3 clocks para ser executado, ou seja, um total de 7 clocks. Por isso que o ciclo de instrução é a soma de M1, buscar o código, e M2, executar o código. Ou seja, nesse exercício dá 3,5 microsegundos.
Esses exercícios de temporização são só isso, né? Só que, como a Tatiana aí colocou, né, é importante, né, que vocês entendam, né, o que é a frequência do cristal, frequência do RC, fator de divisão, isso gera uma frequência de saída que dá um tempo do ciclo. Tá? Aí você tem o M1 que busca e o M2 que executa. Tá? Esses são os conceitos essenciais quando está trabalhando com temporização. Vamos dar uma olhada nesses exercícios 5, 6 e 7 da lista aqui. Ó. Eu vou avançar um pouquinho aqui. Ó. Slide só para a gente ver essa lista. Vou botar aqui na sequência. Depois eu volto aqui já. Tá? Ó. Aqui eu coloquei a segunda lista, que é essa que vocês vão entregar até sexta-feira. Vou aumentar um pouquinho aqui, né, para vocês conseguirem enxergar. E aqui, né, vocês podem olhar no computador de vocês, né? Eu sugiro aí, vocês têm os recursos aí de vocês, não precisa só ficar. Alguns de vocês estão assistindo isso na minha aula aqui no smartphone, né? Também que vocês são uma geração, tudo vocês fazem no smartphone, né? Mas vocês têm a possibilidade, né, de estar talvez até colocando numa TV, né? Ter uma aula mais. Claro que, né, tem que ter um recurso, né? A gente tem talvez um ou outro aí que tem até dificuldade de conexão com a internet, né? Então, a gente entende as realidades diferentes que a gente tem, né? Mas hoje, né, a gente tem muitos recursos, né? O celular hoje é um hub da casa, né? Então, você dá um Netflix, você conecta o Netflix no celular e põe na TV. Você conecta o YouTube no celular e põe na TV. Conecta o Zoom no celular e põe na TV. Então, aí você tem, né, uma possibilidade maior. Agora, a melhor forma de assistir seria realmente você assistir a aula no notebook, de preferência com 2 telas e poder ter mais produtividade. Estou falando de uma condição ideal para a gente poder aproveitar a aula presencial, né? A aula remota, síncrona. Infelizmente, não estamos na aula presencial. Vamos lá. Ó. Exercício 5. Explicar o significado do ciclo de máquina e do ciclo de instrução. O ciclo de máquina é o ciclo que pode ser a busca ou a execução, M1 ou M2. Ciclo de instrução é a soma de M1 mais M2. Qual é o significado do fator N? Ele divide a frequência do cristal. Acabei de responder a questão para vocês. Certo? O pessoal que estiver espertinho, né, já vai anotando. Né? Quando eu falo anotar, é entendendo o que eu estou falando. Acabei de explicar isso lá. O exercício 6, igualzinho que a gente acabou de fazer. Tá? Olha lá, calcular o ciclo de máquina em M1 e M2, só que eu mudei a instrução. A instrução é uma instrução de soma de A com B, 2 registradores. A frequência do cristal é 10. Então, agora não é igual a 6, que é aquele exercício. 10. Fator de divisão, 2. Ou seja, 5 MHz a saída desse oscilador. 5 MHz. Portanto, o ciclo é de 0,2 microsegundos, 1 sobre 5 MHz. 0,2 microsegundos. Se o ciclo é de 0,2 microsegundos, cada clock é 0,2 microsegundos, M1, que é a leitura dessa instrução, tem 4 vezes 0,2, 0,8 microsegundos para você ler esse ciclo. M2, execução, 3 vezes 0,2 microsegundos, porque 0,2 microsegundos, 1 sobre 1 sobre 5 MHz. Certo? Frequência cristal 10, fator de divisão 2, 5 MHz. 1 sobre 5.000 dá, tá? Uma frequência de 0,2 microsegundos. Então, vamos dar 0,6 microsegundos. Tá? Aí você tem. Esse exercício é igual ao anterior, só mudou o fator N, o que a gente acabou de resolver. Vou fazer com vocês o exercício 7. Vamos fazer juntos aqui. Ó. Tá? Exercício 7. Tá? Então, observe que a gente está fazendo toda a lista aqui em sala de aula. Se tivéssemos presencialmente, tá? Daria 5 minutos para vocês fazerem exercício, tá? E corrigiríamos. Né? Mas, infelizmente, na aula 5, não é isso, né? Não sei quantos estão realmente prestando atenção, né? Não sei o quê. A gente não tem controle. Né? Todas as câmeras fechadas aqui, né? Isso não é problema, a orientação é essa mesmo. Tá?
Bom, eu vou ligar a minha segunda câmera para fazer junto com vocês. Tá? Quem tiver aí uma folha de papel, vamos fazer esse exercício, que é o exercício 7. Tem uma novidade aqui, ele tem uma instrução de busca de 2 ciclos. Tem um ciclo do código de operação e o ciclo do complemento do código, porque essa instrução é uma instrução alt10, instrução de 2 bytes. Tá? Vamos lá, vamos abrir aqui a segunda câmera. Vocês estão vendo aí, ó? Então, vamos lá. Exercício 7. Tá? Eu estou no slide, tá? Slide 40, da página 48. Slide 48. Tá? Que é o exercício, né, da segunda lista de exercícios. Tá? Ó, vou estruturar o exercício para vocês. Ó. Eu tenho um oscilador. O oscilador tem uma frequência do cristal de 1 MHz. Frequência do cristal 1 MHz. Tá? Vou colocar X1, X2 aqui, né, que normalmente é a notação dos pinos do cristal no processador. Ele tem uma frequência de saída igual à frequência do cristal dividido por N. Tá? N é o fator de divisão do oscilador, que nesse caso é o 4, N igual a 4. Portanto, a frequência do cristal vai ser 1 MHz dividido por 4, 250 kHz. Ou seja, o tempo do clock de uma frequência de 250 kHz, o tempo do clock, que é 1 sobre a frequência do cristal, é de 4 microsegundos. 1 sobre 250 mil. Tá? 1 sobre 250 vai dar 4 microsegundos. Podem fazer a conta. Tá? Lembrando que se isso daqui fosse 1 MHz, daria 1 microsegundo. Tá? Daria 1 microsegundo. Como isso daqui é 4 vezes menos, eu tenho um tempo 4 vezes maior. Por isso que eu fiz a conta de cabeça. Tá? Sempre, né, me acompanhando aqui, tá? Bom, aí o exercício fala o seguinte, ó. Você tem o ciclo M1, 4 clocks. O ciclo M2, 3 clocks. Aqui tem uma novidade, tem o ciclo M3. Por que eu tenho 3 ciclos? Porque essa instrução tem uma instrução, é a instrução alt10. Alt10 tem 2 bytes. Se ele tem 2 bytes, eu preciso buscar 2 buscas na memória. Ou seja, M1 busca o código de operação dessa instrução alt. E o M2 busca o complemento da instrução alt, que é o 10. Então, por isso que eu tenho 4 clocks para buscar o código de operação e 3 clocks para buscar o complemento, que é uma instrução de 2 bytes. E M3 é execução. Olha, é só fazer a conta, né? Não tem nenhum. Olha lá. M1, 4 vezes 4, 16 microsegundos. Observe que são tempos muito maiores que aqueles que a gente estava trabalhando no exercício anterior. Por quê? Porque a frequência do cristal é baixa. A frequência do cristal é de 1 MHz, ó. 1 MHz. Tá? E ainda tem o fator de divisão por 4. 250 kHz. Não é megahertz, não é gigahertz. M2, que é a busca do segundo, né, o segundo byte, 3 vezes 4, que me dá 12 microsegundos. E, finalmente, M3, 3 vezes 4, M3 é execução, 12 microsegundos. Ou seja, o ciclo total é de 40 microsegundos para executar essa instrução, dadas as condições de um cristal de 1 mega, fator de divisão por 4 e as características do ciclo de instrução da máquina. Tá? Então, o exercício aqui está resolvido aí para vocês. Tá? Quem tiver esperto aí já está fazendo a lista, pode acabar a aula hoje já entregando a lista. Tá?
Questão 8, relação entre potência e tempo. E frequência, né? Bom, tempo e frequência vocês conhecem, né? Frequência é 1 sobre T. O T é 1 sobre F. Potência. Quanto maior a potência, tá? Maior a frequência. Ou quanto maior a frequência, maior a potência necessária. Tá? Então, nesse exemplo que a gente deu aqui, ó, né? Um cristal de 1 MHz, né, vai ter muito menos potência, muito menos consumo do que um cristal de 10 MHz. Por isso que vocês vão ver alguns cristais de valor muito baixo em processadores. Por exemplo, o cristal típico, né, em processadores que têm muito baixo consumo, tá, é de 32 kHz. Eles reduzem essa frequência do cristal ou do RC. Lembra que isso pode ser um RC também, tá? Pode ser um RC. Tá? Ok? Então, questão 8 resolvida aí, tá? Frequência, tempo, da frequência em sobre T, tá? E frequência é diretamente proporcional à potência, tá? Quanto maior a frequência, menor o tempo, maior a potência. O efeito pipeline, tá? O efeito pipeline, vou explicar aqui no slide, fica mais fácil. Né? O pipeline aí da questão 8 é o slide 45, sempre lembrando que vocês têm a apostila, tá? Deixa eu ver se... Aqui esse slide aqui explica direitinho o que eu acabei de falar com vocês, tá? O slide da página 44. A temporização, então, para vocês responderem direitinho. Consumo de energia é diretamente proporcional à frequência. Tá? Então, você tem consumos muito baixos, a Atmega, por exemplo, ele pode ter uma frequência de operação muito reduzida. Aqui tem um gráfico que mostra isso, ó. Um gráfico, ó. Aqui você tem a frequência. Quanto mais se aumenta a frequência, mais se aumenta o consumo. Ó. ICC é o consumo, é a corrente que estão... Por exemplo, ó, 5 volts. A Atmega trabalhando de 5 volts. Uma frequência de 20 MHz tem um consumo de 12 miliamperes. Se você reduzir essa frequência para 10 MHz, ó, tá? O consumo cai para 8 miliamperes. Tá? Ou seja, de 12 para 8. 12 para 8 é 30%. Se você reduzir mais ainda, ó, se for lá para 4 MHz, ó, você vai ter um consumo, né, de 3 miliamperes. Tá? Observe que essas tensões caírem bastante, cai junto. Tanto que você tem, né, sistemas aqui do AVR, né, que consomem microamperes. Microamperes. Então, um slide importante aí para vocês. Vou botar uma imagem aqui. Né? Vocês têm aí a resposta lá da questão do consumo. Tá? E aqui eu tenho o pipeline. O que é o pipeline? O pipeline é uma otimização que alguns processadores têm, por exemplo, o AVR tem isso. Quando você está executando uma instrução, ciclo de execução, M2, aqui, ó, M2, você já está buscando a próxima. Ó, a instrução. Quando ele está executando M2, é ciclo de execução, M1 é ciclo de busca. Busca na memória, execução da instrução. Quando você está executando uma, ele está lendo a outra. Então, já tem um sistema de hardware lá dentro, que quando está executando uma, ele está lendo a próxima. Como ele já leu a próxima, quando ele vai executar a instrução 2, tá? Ele já está lendo a 3. Ou seja, o ciclo de máquina fica igual ao ciclo de instrução. Então, o M1 não é mais igual, o ciclo de instrução não é M1 mais M2. É M1 ou M2, o maior deles. Então, quando você tem uma pipeline. Por isso que tem instruções no 8051, por exemplo, que você tem instruções de 2 bytes com o mesmo tempo de instrução de 1 byte. Ele usa esse sistema de pipeline, né, de otimização. Aqui tem um gráfico que na apostila explica direitinho, ó, tá? É parecido com isso que a gente acabou de falar, ó, tá? O ciclo de busca, tá? E o ciclo de execução. Ó. FET, busca, né? Execução. Isso daqui é uma figura do manual do AVR, manual lá do Atmega 328. Tá? Vocês podem
Na apostila está bem explicado isso daí. Tá? Ok? Vamos lá. Então, já está bem colocado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma questão, né, falando de temporização. Tem outra questão de temporização, tá? Que está pedindo o cálculo de um capacitor. Né? Isso daqui tem a ver com essa curva aqui. Ó. Tá? O exercício 9 tem a ver com isso. Eu acabei pedindo ele ali só para vocês poderem usar um pouco a calculadora científica de vocês. Né? Porque essa disciplina praticamente não precisa fazer cálculo. Né? Tá? Precisa fazer cálculo. Tá? Vai ser aqui batido. Aqui. Essa questão está ligada ao reset. Vou explicar o reset primeiro, e aí, logo na sequência, a gente já vê essa questão também. Tá? Bom, o segundo sistema, então vou voltar essa figurinha no início da nossa aula aqui. Ó. O segundo sistema essencial, então, o primeiro sistema, né? O sistema de temporização. Todo o sistema é síncrono, tá? Ele depende da frequência do cristal, depende do fator de visão. Isso determina ciclo de instrução e ciclo de máquina. E a potência também do sistema. Isso que tem que ser guardado nesse aspecto. Segundo aspecto fundamental é o que eu estou chamando de sistema auxiliar. O reset. Tá? A inicialização. O que é a inicialização no sistema? É buscar a primeira instrução na memória. Como que eu busco a primeira instrução na memória? Colocando o registrador PC, ó, esse PC que está aqui, ó, Program Counter, na primeira instrução, no endereço da primeira instrução que está lá na memória. Normalmente o endereço 0. Quando eu dou um reset no sistema, ele vai buscar a primeira instrução. Pode ver. Né? Quando o sistema se perde, você aperta o botão de reset, você tem aí você tem a busca dessa instrução, que é normalmente na primeira posição de memória. Observe que isso tem que ser um pino, né? Tem que ter uma chave, né? um comando ligado a esse pino para buscar isso. É claro que a gente tem um conceito do hotdog, a gente vai explicar que automatiza isso, é o supervisório do hotdog. Tá? Por isso que tem sistemas que não têm pinos de reset. Né? Vocês vão perceber que ter reset não é sempre tão favorável assim. Tá? Bom, esse pino de reset é um pino chamado normalmente RST. Ele pode ser ativo em nível alto ou nível baixo. Nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui, ó. Para vocês verem aqui, ó, esse figurinho que está aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vou colocar aqui na... Então, o que a gente está falando aqui é um sistema de reset. Então, aqui eu tenho a CPU. A CPU vai ter um pino. Esse pino pode ser ativo em nível alto ou nível baixo. Se for ativo em nível baixo, como exemplo que eu vou dar aqui agora, você coloca uma barra nele. Se ele for ativo em nível baixo, ele vai ter uma chave para a terra. Quando o usuário apertar essa chave, observa uma chave momentânea, ele joga potencial 0 aqui. Quando eu levantar a chave, ele tem que ir para alto. Por isso eu coloco um resistor de UAP, ligado a VCC, 5 volts, 3 volts, etc. Esse resistor ele é tipicamente um resistor de 10K, uma coisa assim, mas lá no manual, né, normalmente você tem. Apertei a chave, né? Então, se você olhar esse gráfico aqui, desse primeiro gráfico do reset, tá? Se você tiver com a chave apertada, ele tem 0, está 0, ó, 0. Aí você levantou, né, o botão do reset, ele vai para 1. Tá? Então, aqui você tem o V de reset, né? E aqui você tem o tempo. Se apertar novamente, ele vem para 0. Tira o botão, ele vai para 1. Tá? Por que ele tem esse comportamento? Porque ele não tem, né, ele é um transitório, ele não tem nenhum capacitor aqui para amortecer isso.
Isso não é bom. Por quê? Porque o sistema de reset, ele precisa de um tempo. Tem o tempo do reset. Esse tempo do reset, que é determinado pelo fabricante, tá? Ele é determinado por um número de clocks. Normalmente, ele é 100 clocks. Então, ele precisa de um tempo para o PC é o contador de programa, ser carregado com o endereço inicial, por exemplo, 0000. O PC sendo carregado para zero, ele precisa de um tempo. Por isso que se coloca normalmente um capacitor aqui. O valor típico do capacitor é alguns microfarads, vou colocar aqui 1 microfarad. Isso é dado pelo fabricante. Por isso que você não precisa ficar calculando isso como aquele exercício de cálculo. Você precisa ficar calculando isso. Quando você colocou esse capacitor, essa curva, que era uma curva, né, instantânea, passa a ser uma curva de carga de capacitor. Já está com o dedo apertado. A partir do momento que você tirou o dedo, né, o capacitor começa a se carregar até atingir o VCC. Aqui é o tempo de o V de reset, né? Certo? Então, observe que isso é uma curva de carga de capacitor. Ou seja, o V de reset é igual a VCC, 1 menos Euler, o tempo de reset, sobre RC. Essa é a curva. Então, observe uma curva de carga de capacitor que vocês devem ter aprendido, né, em eletrônica fundamental. Esse é um tipo de reset. Se eu tiver um tipo de reset invertido, ou seja, a minha chave, ela vai para VCC e não para a Terra. Tá? Se eu tenho uma chave que vai para VCC, tá, o meu resistor tem que ser resistor de pull-down. Quando eu tiro o botão aqui, ó, ele tem que ir para a Terra. Estourei de 1K, pull-down. E, obviamente, que, tá, quando eu levantar isso, eu vou ter uma curva de descarga de capacitor. Uma curva de descarga de capacitor. Tá? Ao invés de ser uma curva de carga de capacitor. Então, como é que fica esse esquema aqui? Ó? Ligeiramente diferente. Tá? Está lá em VCC, na condição de reset. Quando eu tiro o botão, tá? Ele começa a descarregar o capacitor pelo resistor. A curva é parecida. O de reset é VCC, só que não tem esse 1 menos. Menos Euler T sobre RC. É uma forma um pouquinho mais simplificada. Tá? Isso vocês têm aqui, ó. Tem uma figura aqui no slide, que é a figura, a página 36, ó. Página 36, slide 36. Pode ver lá na apostila também, tá? Slide 36. Aí as fórmulas aqui, ó. Tá? Para que serve isso? Serve para você calcular o RC se você quiser. Tá? Mas normalmente você não precisa, porque esses valores aqui, ó, normalmente é 10 microfarads e 1K. Precisa. É meio chutado, mas se o tempo for maior do que 100 clocks, não tem problema. Porque 100 clocks está falando de microsegundos. Então, se for 1 milissegundo ou for 2 milissegundos, é a mesma coisa para o usuário. Nós não percebemos milissegundos. Tá? Ok? Bom, aquele exercício que eu estava falando lá para vocês, ele tem relação, né, com isso daqui. Tá? Então, aquele exercício você vai fazer como? Você vai isolar o RC aqui, ó. Pega uma calculadora, né, isola o R, acho que o R é dado e lá você isola o C. Tá? Por que eu dei aquele exercício? Porque teve um ENAD que isso caiu. Tá? Teve um ENAD que isso caiu, a gente vai ver ali na frente. É uma questão do ENAD que tinha uma relação com isso. Tá? E o pessoal pede para a gente colocar. O professor lá, o que estava elaborando a questão, tá? Colocou lá porque tinha uma das poucas fórmulas que a gente tem aqui no nosso curso. A gente não tem muita fórmula no nosso curso. Né? Não tem muita fórmula no nosso curso. Tá?
Então, acabou colocando. Agora, na prática, isso não tem sentido. Até porque o RC tem interno ao sistema, ninguém mais calcula RC. Pode ter certeza. Hoje, quando você mexe com hardware, você está mexendo com uma placa pronta, uma commodity. Você vai lá e compra uma placa Uno, que tem um cristal de 16 MHz lá que vai te dar uma frequência, né? Um ciclo de instrução, um ciclo de máquina. Tá? Bom, o que é importante no reset? Aqui, ó, aquele exercício que a gente estava pegando aqui, ó, 2/3, né? Dei o tempo aqui de 100 clocks, ó, tá resolvido aqui o exercício, ó que bondade aqui. Tá? Tava de bom humor aqui e resolvi o exercício para vocês. Tá? Então, é só entender e copiar esse exercício aqui, tá? Eu acho que os valores são os mesmos, tá? Acho que os valores são os mesmos. Bom, então, esse capacitor é um capacitor mínimo, lá de 10 nanofarads, 9,1 nanofarads, 10, né? Arredondando, não existe 9,1, para você ter, né? Eu vou desenvolver o cálculo aí para vocês, né? Para vocês não perderem tempo ali. Mas entende isso, tá? É só uma questão de entender. E se tiver algum outro ENAD aí, eu não sei se vocês são turma do ENAD, né? As questões do ENAD, elas se repetem, tá? Se cair uma coisa dessa daí, né? Espero que vocês honrem aí o Mackenzie, se é que vocês são turma de ENAD, né? Acho que não são. Né? Ok? Bom, está resolvida a questão 9 também. Por isso que eu disse na aula passada que todas as listas são resolvidas em sala de aula, tá? Quem tiver aí encarando a aula remota síncrona como uma aula presencial, fazendo, tendo um caderninho aí, tá? Já vai resolver toda a lista agora. Né? Acabada a aula aqui, ó, escaneia e manda. Tá? Não precisa ficar esperando, né, fazer. E muito menos que algum colega passe para vocês. Né? Bom, uma questão fundamental no reset é o seguinte, a questão do watchdog. Watchdog é o cão de guarda, né? Igual o meu cachorro aqui que estava no início da aula. Ele é um tipo cão de guarda. Ele é pequenininho, mas é metido a cão de guarda. Né? Que em inglês a gente usa a expressão watchdog. Né? Bom, o conceito de watchdog está ligado ao seguinte conceito, que também é muito importante. Né? Vamos pegar o reset aqui, vamos pegar o nosso reset aqui de novo. Ó. Uma pergunta assim que é importante. É essencial que o sistema tenha um botão de reset? Essa pergunta poderia também ser feita da seguinte forma. Um equipamento, né, que tem um usuário leigo, como, por exemplo, um cellphone, né, um telefone celular, né, um smartphone, né, ele seria importante ele ter botão de reset? Se você tem um botão de reset no equipamento, na menor dúvida, na menor problema de funcionamento, o usuário vai lá e vai apertar o reset. Então, imagina a seguinte situação, o carro com botão de reset. Né, que você aperta lá e ele simplesmente inicializa todo o sistema dele. Um avião com botão de reset. Um elevador com botão de reset. Você já entrou no elevador que tem botão de reset? Se você entrar no elevador que tem botão de reset, eu sugiro você não entrar no elevador. Está considerando que o sistema vai falhar. E os sistemas eles têm que ser a prova de falha. A prova de falha não significa que ele não falhe, significa que ele vai ter supervisórios que, se ele falhar, ele automaticamente vai resetar. E o watchdog ele tem esse sentido. Isso que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora tem esse conceito. Então, o que é um watchdog? É um reset automático. Tá? Todo watchdog timer tem um tempo que vai resetar o sistema, observe, vai resetar o sistema. Por exemplo, o watchdog de 8 segundos, que é um watchdog típico do Arduino, do AVR. A gente vai estudar lá no laboratório, né, os tempos watchdog. 8 segundos. Se em 8 segundos o sistema não resetar o watchdog, e quem reseta o watchdog? O programa. Quando o programa tem uma instrução de inicializar o watchdog, aí, ó, que a gente está chamando aqui nessa tela de Clear Watchdog, CLR, Clear Watchdog, é uma instrução típica, né, do AVR, inclusive. Né? Se você não tiver lá no seu código isso, tá?
Se o sistema travar, ele não vai inicializar. Agora, se você ativou o hotdog e você coloca a instrução no seu loop principal, no seu main principal, para inicializar, enquanto o seu main estiver rodando, enquanto o seu programa principal estiver rodando, ele vai, né, inicializar o hotdog e o hotdog não inicializa. Por outro lado, se ele falhar, se ele deixar de inicializar o hotdog inicializa o computador. Ou seja, ele faz o papel do usuário apertando o botão. Só que só vai acontecer quando houver falha. Porque se você deixar na mão do usuário, né, pode ter certeza que ele vai falhar. Né? Qual é a maior causa de acidentes? Ele é um programa ou é um circuito? Ele é os dois, Tatiane. Ele é um circuito que é um temporizador, mas que é resetado pelo software. Então, aí, o software tem uma instrução que reseta esse circuito. Por que isso? Porque se o software travar, né, o hotdog inicializa o sistema. Esse é o conceito. No laboratório isso vai ficar bem claro, tá? Vai ficar bem claro. A gente tem uma experiência que é a 8, que trabalha com hotdog e com timer. Tá? Então, tem esse. Na apostila também está bem explicadinho, tá? Está bem explicado. Então, é essencial que todo microcontrolador tenha um hotdog. E é essencial que o microcontrolador tenha um hotdog ativado. Tá? Para que ele não trave. Tá? O que acontece quando um sistema trava? Ele para de funcionar. Tá? Dependendo da situação que ele está, isso pode ser uma tragédia. Imagina um painel de um avião parando de funcionar. Imagina um elevador, né, tendo a sua placa parando de funcionar. Imagina uma injeção eletrônica no carro parando de funcionar. Imagina um sistema de airbag travando e abrindo o airbag. Tudo isso é uma tragédia. Imagina uma lâmpada eletrônica, tá, travando. Ela para de funcionar. A lâmpada está lá no soquete. Se ela der algum pau, ela tem que se inicializar. Por isso, que a gente vai ver isso na aula que vem, tá? Como o hotnet, os microcontroladores hoje, todos eles têm sistema de hotdog. Volto a falar, o que é o hotdog? É um cão de guarda que inicializa o sistema se o sistema não inicializar ele. Tá? Aqui, ó, alguns sistemas de hotdog, são circuitos, e aqui, ó o hotdog do AVR que a gente está trabalhando com a placa Uno. Lembra da placa Uno que a gente está trabalhando no laboratório? Alguns de vocês têm? Olha lá, o hotdog timer, olha aqui, ó. Tem um oscilador independente, ele não usa o mesmo cristal, se o cristal travar, ele continua operando. Na verdade, não é um cristal, esse oscilador é um RC, que é mais confiável. Tá? E ele fica lá monitorando o sistema. Se você inicializar o hotdog e o software não inicializar não resetar o hotdog inicializa o sistema. Você vai ver bem no laboratório. Tá? E aqui alguns circuitinhos de hotdog, né, que são esses circuitos baseados normalmente em temporização. Aqui do PIC, né, 2 PICs aqui. Bom, juntamente com o hotdog, a gente tem 2 supervisores de energia, que eu vou aproveitar a dar porque eles têm relação com o reset. Um deles chama-se Burnout Reset. E o outro chama-se Power On Reset. Vou começar do Power On, que é mais fácil. O Power On, tá, ele vai deixar o sistema resetado enquanto a fonte de alimentação não estabilizar. Então, normalmente é um tempo, né, que o sistema tem de alguns milissegundos para esperar a estabilização da fonte. Tá? Vou colocar aqui, ó, o nosso figurinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para baixo. Vou pegar a nossa CPU aqui, ó. Vamos supor que seja o nosso Atmega. Atmega 328, que é da placa 1. Aqui tem a alimentação. 5 volts, GND. VCC, GND. Tá? Quando você liga uma alimentação, né, vou colocar aqui, ó, VCC e tempo. Quando você liga uma alimentação, ela não vem bonitinha de cara, né?
a fonte de alimentação parte e ela fica oscilando no início, até ele estabilizar. Ela tem um tempo curto, de microsegundos, às vezes, milissegundos, que você não pode liberar o processador enquanto tiver essa oscilação. Esse tempo aqui é o tempo, tá, do power on reset. Ou seja, o tempo que o sistema fica resetado, estão olhando aqui a apostila de novo, ó, o tempo que o sistema fica resetado, tá, resetado até ele entrar em regime. Ele entrou em regime, ele sai do reset. Tá? Então, isso é o power on reset. E o que é o brownout? O brownout é o supervisório. Ele fica monitorando. Vamos supor que houve uma queda de energia. Né? Houve um raio numa região. Quando há um raio, normalmente a luz pisca. Então, a energia vem e faz isso daqui. Ó. Tem uma pequena queda. Mas o suficiente para estar abaixo de 90% do VCC. Por que 90% do VCC? Porque tensões abaixo de 90% do VCC, o processador pode se perder. Então, nesse sistema, tá, ele tem que resetar. Ele gera um reset no sistema. Isso que a gente chama de brownout. Então, quando você tem power on reset, junto com o brownout, junto com o hot dog, você tem um sistema altamente confiável. É o caso do nosso Atmega 328, é o caso de qualquer microcontrolador e microprocessador novo. Tá? Imagina o sistema de internet das coisas que está embarcado. Imagina que você colocou um chip dentro de um boi. Ou você colocou um chip dentro do seu cachorro. Né? Daqui a pouco eu vou abrir a porta aqui e meu cachorro vai entrar. Ele não está chipado, mas imagina que tivesse um chip dentro dele, para identificar ele. Se ele se perder, ou se eu quiser levar ele numa viagem, principalmente internacional, quando eu chego lá, né, o pessoal precisa ler o chip do cachorro, né, para não só identificar o cachorro, para saber se ele foi vacinado. Né? Então, quando tem um sistema de rastreamento internacional, né, você vai lá, leva o seu cachorrinho, quando chega lá na alfândega, lá na liberação, né, nos Estados Unidos, na Europa, né, eles vão lá, leem o chip do seu cachorro e sabem se ele foi vacinado. Né? Opa, está toda vacinação, pode entrar. Né? Sendo que tem países que ainda pede fazer quarentena, né? Como é o caso da Austrália. Imagina se você chega lá e o chip está parado. Bom, como que você vai resetar o chip? Você não reseta o chip. Por isso que precisa do brownout, por isso precisa de todos os sistemas para ele se auto-resetar. Se auto-resetar porque travou, porque o software travou, ou se auto-resetar porque a energia ou não atingiu o regime, ou a energia, né, teve um problema de transitório no meio do processo. Tá? Então, serve como reset, é importante. Tá? Ok? Bom, isso é de reset, né? Que a gente precisa, né, que é o nosso sistema, o segundo sistema aqui que a gente estava trabalhando, né, ó, o reset. Lá na lista, tá? Na lista, vamos de novo descer na lista lá para a gente já resolver mais outra questãozinha da lista. Aqui, ó, questão 11. Explicar o significado de hot dog. O que é hot dog? É um supervisório que se o software travar, programa, né? A Tatiana estava perguntando se é um sistema de hardware ou de software, é dos dois. Se o software travar, o hardware reseta. Tá? Power on reset e brownout são supervisórios de energia, sendo que o power on reset é no início. Tá? E no regime é o brownout. Tá? Quando você vê essas expressões, brownout e power on reset, significa supervisório de energia sendo monitorado. Questão 11 respondida. Questão 12 é a interrupção. Tá? Interrupção. Vamos lá para a tela que a gente já explicou isso, também vamos fechar aqui. Slide 46. O que é uma interrupção? Falamos isso rapidamente na aula passada. A interrupção ela vem no periférico. Né? Vou voltar aqui a nossa CPU, aqui, aproveitar que ela está aqui. Ó. Tá? Se eu tiver um pino de interrupção, por exemplo, a Atmega 328 tem dois pinos de interrupção. A gente chama de int 0 e int 1. Se eu não me engano, é o PD1
PD1 e o PD2. São os potes PD1 e PD2. São duas interrupções externas. Se eu ligar um periférico nessa interrupção, se eu ligar um periférico, vou chamar de periférico 1 aqui, ó, periférico 1, eu vou ligar um outro periférico aqui na outra interrupção, vou chamar de periférico 2. Se esse periférico precisar, né, de ser tratado, ele vai gerar um pulso na entrada de interrupção, ou esse daqui é a mesma coisa. Quando ele gerar esse pulso, tá, aí eu vou voltar aqui para o slide, ó, ele vai gerar uma interrupção no programa. Ou seja, ele vai parar o programa, vai fazer o programa saltar para uma rotina que tem um retorno, é uma subrotina. O endereço dessa rotina chama-se vetor, ele está no vetor de interrupção. Então, toda interrupção tem um vetor. Aqui na figura do lado tem a mesma coisa. Ó. Gera a interrupção, ele vai para a rotina e depois retorna. Isso daqui é do PIC, tá? 18F2550. É um PIC que você tem aí no sistema. Aqui, um exemplo que vocês estão vendo na tela aí, ó. Vocês estão vendo meu mouse aqui, ó. O meu mouse rodando aqui a tela. Ó, eu vou apertar o botão direito do mouse, ó. Usando o exemplo do meu mouse. Né? O programa do meu computador, ele fica o tempo todo lendo o mouse ou o mouse avisa que ele precisa de interrupção? Se eu apertar o botão direito de novo do mouse, ó, ele automaticamente abre essa tela aqui. Ó. Foi o programa que ficou monitorando ou foi o mouse que avisou? Foi o mouse que avisou. Ou seja, quando eu apertei o botão direito aqui, ó, tá, o computador parou de fazer o que estava fazendo, saltou para o driver do mouse, acabou de executar o mouse, ele voltou. É muito rápido, né? Aí ele já está. Né? Tanto que se eu apertar aqui com o botão de esquerdo, agora, né, pedir para girar no sentido horário, visualizar anterior, sei lá, né, isso é o Windows que faz isso, aí ele vai executar isso. Tá? Isso é um exemplo aqui do PC. Mas imagina um alarme. Um alarme. Eu vou colocar nas interrupções, int 0 e int 1, por exemplo, o sensor da porta 1, e aqui eu vou colocar um sensor da janela 1. Se alguém abrir a porta, ele vai me gerar esse sinal que vocês estão vendo aqui, ó, na tela. Ele vai gerar uma interrupção. Tá? Ele gera uma interrupção. Tá? Então, a interrupção é fundamental, porque ela permite que um periférico seja atendido no momento adequado. E, obviamente, que periférico é essencial, porque periférico é o que está ligado ao usuário. Tá? Bom, tem o conceito de vetor de interrupção é o endereço inicial da interrupção. Tá? Endereço inicial da interrupção. Então, está ligado aqui, por exemplo, o 8051 tem 5 vetores de interrupção, o endereço aqui. O nosso processador tem 26 interrupções, olha quantas interrupções ele tem. Ó. Todas ligadas a periférico, ó, o int 0 e int 1 que eu estava falando aqui. Ó. Tá? Então, se a minha porta 1 abrir, tá? Ele vai para o endereço 2, ó. Se for a janela, ele vai para o endereço 4. Tá? Vai para o endereço 4. Então, esse é o conceito, né, que é fundamental aí. Você tem aí a gente vai trabalhar melhor com interrupção também no laboratório. Tá? Respondida a questão 12. Tá? Explicar o conceito de interrupção é um sinal que vem do periférico para o programa para que o periférico seja atendido. Quem gera o sinal de interrupção? O sistema de periférico, os periféricos. O que é o vetor de interrupção? É o endereço inicial do programa que trata aquele periférico. Né? Qual é a função do programa de interrupção? Né? Atender a funcionalidade do periférico. Quais são os vetores de interrupção do 8051 e Atmega? É só colar essas duas figuras aqui. Ó. Então, na página 47. Tá? É claro que eu estou aqui, né, trabalhando com vocês. Se eu tivesse presencialmente, né, podem ter a certeza, eu falo com a maior sinceridade, que eu poderia estar 1000 vezes no prédio 6 dando aula para vocês do que estar aqui falando com uma câmera, né, de um computador aqui, fria, né, que, claro que eu estou percebendo aí que a maior parte de vocês está aqui ligado, sinto remotamente a energia de vocês, mas é muito diferente da presencial. Né, é muito diferente.
De qualquer maneira, estamos aqui respondendo, né? Aqui eu tenho uma questão da ENAD, que estava ligada a Reset, ó, se vocês quiserem, é um exercício extra, o pessoal que gosta de questões aí da ENAD, pediram para colocar. Aquela é uma questão um pouquinho diferente, porque ele não tem o reset dessa curva aqui, ó. Não tem essas curvas aqui. Por que não tem essas curvas? Porque ela tem um Schmitt trigger aqui, ó. O Schmitt trigger ele enquadra, né, as curvas, ele alinha as curvas. E aqui pede para você calcular o RC. Se quiser calcular o RC aí, ó, né, tem aqui, né, aqui ele está pedindo só para escolher, né, quais são os pares aqui, ó. Tá? Aí você tem que fazer a conta na mão, porque você não pode usar calculadora, né, no ENAD. Outro absurdo também, né? Absurdo não poder, hoje, né? Internet, calculadora, ela já nasce, né, com a gente, né? Mas tudo bem, isso é outra questão. Ok? Bom, para a gente finalizando a aula aqui, a aula de teoria, tá? Lá na tarefa 2, vamos dar uma olhada nessa tarefa aqui, vou compartilhar com vocês rapidinho aqui o Moodle. Vamos voltar aqui, ó. Tarefa 2, que está na aula 3, se não me engano. Não, aula 2. Não, esse é o trabalho 1. Segunda lista de exercício, aula 4. Na segunda lista de exercício, estou pedindo para você resolver a questão de 1 a 12. A questão 6 do ENAD, só comentar. Tá? Não precisa resolver ela inteira, não, tá? Só estrutura a questão. Tá? Ela já está lá, está pronta também. Se vocês olharem no final da apostila, tem um gabarito. E aqui eu estou pedindo para fazer a resenha de 2 vídeos. Tá? Esse primeiro, eu já expliquei esses 2 vídeos na aula passada. Tá? Esse primeiro vídeo, tá? Deixa eu ativar aqui o meu sistema. Esse primeiro vídeo, tá? É um vídeo, deixa eu abrir ele aqui. Eu falei isso na aula passada, mas rapidinho, só compartilhar aqui o vídeo com vocês. É um vídeo de 5 minutos aqui, ó, 3 minutos, tá? E ele explica, né, as partes internas de uma CPU, do computador. Tá? Fala da motherboard, né, fala da memória RAM. Isso é para o pessoal que não teve experiência, né? Isso é muito importante, porque ele tem tudo a ver com aquele slide que a gente estava vendo ali, de CPU, memória e periférico. Tá? Eu peço aí, né, é um vídeo que está em inglês, mas está um inglês muito tranquilo, vocês podem encontrar ele no YouTube também, esse vídeo. E se tiver no YouTube, você pode ativar a legenda se você tiver dificuldade. Mas isso também é um bom teste, tá? Se tiver dificuldade com inglês tão básico, né, por favor, né, vamos fazer um curso aí. Né? Você não pode sair da faculdade com inglês capenga, por favor, hein? Tá? E o segundo, tá? É um vídeo. Deixa eu ver se está mostrando aqui para vocês. Está aqui. Tá? Esse vídeo aqui, ó. Que também tem no YouTube, tá? Aqui ele está no YouTube, tá? Você pode ativar aqui as legendas. Está com a legenda ativada aqui. O que é isso daqui? Tá? Ele é um sistema que é uma CPU, tá? Onde o Bin Iter monta essa CPU com circuitos integrados discretos. Ele monta uma ULA, ele monta um registrador, ele monta um decodificador de instruções de 4. Tá? Então, mais aqui na frente, ele mostra até o livro. Ó. Pode manter um pouquinho. Esse livro é o livro do Malvino, que é um livro que eu indico no início da minha apostila, que tem no laboratório e tem em sebos também. Você consegue entrar no stand virtual. E ele está explicando, e eu gostaria só que vocês colocassem essa figura que está no minuto 1 minuto e... Aqui, ó. 1 minuto e 30. Então, ele está explicando, ó, cada um desses blocos aqui, ó. Unidade lógica aritmética, registradores, decodificador de instruções. Tá? Olha lá, está explicando parte por parte aqui, ó. Mostra a memória interna, mostra PC, mostra SP, mostra periférico. Né? Então, o Bin Iter é um canal muito legal aí para o pessoal que gosta, né, do estado da arte aí. Né? O pessoal de eletrônica costuma curtir um pouquinho mais.
Tá? Por favor, uma resenha só de 3 ou 4 linhas, não precisa exagerar muito não, tá? Mas dá uma, né, pelo menos para treinar o inglês de vocês aí, né? Dá uma testada. Bom, vamos finalizando aqui a nossa aula. Deixa eu parar aqui. Ok? Aqui. E vou voltar aqui ao compartilhamento. Tá? Ok? Então, esses 2 vídeos que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? E tem um outro vídeo, o pessoal que gostar. Quem me indicou esses vídeos foram alunos, tá? Eu não tenho tempo para ficar fuçando na internet. O pessoal, né, que é entusiasmado, que é o livro do Malvino, né, gosta disso daí e fica me passando isso daí para... Né, é bem legal. Tá? Bom, na aula que vem a gente vai trabalhar, né, com estudos de caso. Então, eu vou trabalhar com 8085, que é esse processo que está aqui. Tá? Então, eu vou exemplificar tudo que a gente está... Vou exemplificar toda essa estrutura aqui, ó. Tá? Estrutura que eu coloquei no início da aula aqui, ó. Vocês estão vendo aí agora. Tá? Eu vou exemplificar com 8085. Tá? Vou falar do 8085, falar do computador, ó. O TK-85 que usava o 8085, o Apple II que usava o 6502, o Z80 que usava na Rádio Shake, né? Rádio Shake é uma loja que até hoje não existe nos Estados Unidos. Né? O pessoal que viaja com frequência para os Estados Unidos hoje é uma loja de hardware, né? Uma loja de rádio mais geral. Antigamente ela era uma loja muito grande. Ela perdeu muito força, mas é uma loja muito legal, assim, de se encontrar, né? O pessoal que é aficionado de hardware, eu sempre que vou para uma cidade que tem uma Rádio Shake, eu dou uma passada lá, porque né, a gente que gosta de tecnologia, né, gosta dessas coisas aí. Né? Então, a gente vai explicar tudo isso, vamos explicar um sistema, esse TK-85 aqui, esse TK-85 é o sistema que a gente usava há 20 anos atrás no Mackenzie, mostrar o esquema dele, né? Isso bem rapidinho, tá? Explicar, né, a relação com a CPU, isso tem a ver com o vídeo que vocês vão ver lá, que é aquele vídeo de 3 minutos, que explica cada parte dessa daqui, tá? Então, bem legal também, tá? Explicar a história dos microprocessadores, desde o 4004, aí tem um videozinho bem legal aqui do Moore, né, que a gente vai ver na aula que vem, tá? Esse videozinho aqui, ó, tá? 4004, a gente vai, eu vou mostrar para vocês na aula que vem, mas se quiserem adiantando, tá? Os dois aqui, ó, história da Intel, esse é um vídeo maior de 15 minutos, mas que eu sugiro aí para... Né? Tá? E aí, a gente vai finalizar, né, trabalhando com o sistema periférico, e na aula que vem a gente finaliza o sistema programável, finalizando a terceira lista de exercício, tá? Eu vou dar uma lista aí, tá? Que não é a lista que vai estar no Moodle, a lista do Moodle vai ser essa, e complementado com algumas revisões adicionais aí, né, que vocês vão fazer no dia 5. Dia 5 de abril é uma segunda-feira, dia 5 de abril é uma segunda-feira, a gente vai dedicar a aula para vocês fazerem essa lista em sala de aula. Tá? Vou liberar a lista um pouquinho antes da aula, umas 3, 4 horas da tarde, tá? E vou ficar na aula à disposição de vocês para a gente fazer como se fosse uma avaliação presencial. Tá? Então, esse é o nosso roadmap aí, né? Nossa trilha até a gente concluir esse primeiro bimestre. Tá? No primeiro bimestre a gente já vai olhar o próximo item aqui, que é a arquitetura de microcontrolador, principalmente ver o Atmega, né, 328, que é o nosso processador. Tá? Já entrando na segunda parte do curso, já ainda dando subsídio para vocês trabalharem com IoT, né, o sistema de internet das coisas. Bom, finalizando aqui a nossa aula, finalizando a nossa aula, eu vou disponibilizar aqui as anotações daqui a pouco para vocês, tá? Depois da aula, tá? E assim como o vídeo que eu estou encerrando nesse momento. Tá? Vou fechar o vídeo nesse momento. Tá?